Fala galera, beleza? Sou o André Fernandes, professor de informática para concurso aqui do 3D Concurso, tá bom? Então hoje nós estamos chegando aqui para fazer o quê? Mais uma aula do nosso mini curso, tá? Com exercício de 2018, apenas exercício aplicados em 2018, tá bom? Então nós estamos aqui hoje e vamos trabalhar a aula de Excel no nosso mini curso. Lembrando que na primeira parte aula teórica e depois a gente resolve algumas questões, tá? E lembrando que aqui embaixo, papai, ó, tem o quê? Tem um link aí para você baixar o edital, olha, para você baixar o PDF com uma parte teórica e as questões comentadas. Olha que beleza! Isso aí é um presente aqui do 3D e do professor André Fernandes, beleza? Bora resolver essa parada aqui? O que vem a ser o Excel, galera? E é o seguinte, Excel não cai não, despenca, viu? Tudo quanto é tipo de prova vai ter o Excel aí. E pega muita gente boa. Mas você, ó, tá tendo aula com a gente aqui, não vai cair não. Se liga só. O Excel é um editor de planilhas lá da Microsoft. Pô, professor, sério? É isso mesmo. E o que acontece? Nós vamos trabalhar basicamente com fundamentos e funções. Tá? Então, na verdade, eu vou ampliar aqui, falar um pouco de alguns fundamentos, que para você pode ser óbvio, tá? Mas eu me sinto na obrigação de trabalhar algumas coisas que para outros podem não ser muito óbvio, tá bom? Então, peço um pouquinho de paciência, continue aí para a gente depois entrar nas funções, que é uma das coisas que mais cai em prova de concurso, tá bom? Então, olha só, eu posso ter uma planilha, tá? Eu posso ter uma planilha e nessa planilha ela é composta por células, que é a composição de colunas. As colunas são representadas por quê? Por letras e por linhas, certo? Por linhas. E essas linhas são representadas por números, tá bom? Então, cada célula eu vou ter ali uma combinação de colunas e linhas. Então, A1, eu estou falando da coluna A na linha 1. Perfeito, professor. Isso aí eu já estou cansado de saber. Tá, e eu posso ter um intervalo. Eu posso ter dois tipos de intervalo. Eu posso ter um intervalo sequencial, que é representado por 2 pontos, ou eu posso ter um intervalo não sequencial, que é representado por ponto e vírgula. Isso é muito importante, principalmente para você que já é monstro aí no Excel. Por quê? Para você se lembrar de nunca se esquecer o quê? De ter atenção na hora do enunciado da questão. Perfeito? Beleza pura. E a gente pode trabalhar também com alguns operadores. O que é o operador, professor? O operador nada mais é do que aqueles símbolos que determinam qual é o tipo da operação a ser realizada. Se é de mais, se é de menos, se é vezes. E o que eu tenho que ficar ligado nessa parada? Que são as prioridades. E eu vou listar aqui para você tomar nota aí no seu caderno, porque é muito importante. Isoladamente, não é tão importante assim, mas no contexto de uma questão, ela é importante sim, porque determina e modifica todo o contexto, todo o resultado da sua questão. Tranquilidade? Então vamos seguir aqui. E nós vamos trabalhar um pouquinho, falar de algumas referências. Que referência é essa? O que é uma referência, professor? Referência nada mais é do que o quê? Do que a localização da célula. É isso mesmo, a localização da célula. E eu posso ter alguns tipos de referência. Tá? Por exemplo, uma referência relativa. O que é uma coisa relativa? É uma coisa que varia. Varia o quê? Nos procedimentos de copiar de uma célula e copiar em outra, certo? Ou o quê? No procedimento de arrastar, utilizando a alça de preenchimento. Tá? Então, quando você arrasta ali, você já viu que ele ou copia um valor ou ele sai modificando os valores de um determinado intervalo de células. Tá, eu posso ter também um resultado, uma referência absoluta. O que é uma referência absoluta, galera? É uma referência que não varia, certo? Não varia como, professor? Nos procedimentos de copiar e colar ou nos procedimentos de arrastar. E eu posso ter uma mista, certo? Uma referência mista é aquela que varia o quê? Parcialmente, correto? Eu tenho um vídeo aí no nosso canal só falando sobre referência. É importante que você dê uma olhada nele também, porque referência cai demais e é bom você ficar ligado, tá bom? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre algumas funções. Eu posso fazer alguns tipos de operações dentro da minha célula, tá joia? Eu posso fazer algumas operações, mas eu posso utilizar para isso também algumas funções. O que são funções? É um conjunto de operações já pré-estabelecidas. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui umas que eu considero importantes para você saber aí na sua prova. Tranquilidade? Então, bora deixar de conversa aqui e vamos falar um pouquinho aqui da primeira parte. Vamos falar aqui de fundamentos. Então, vou colocar aqui fundamentos. Fundamentos.
para você tomar nota aí no seu caderno ou no seu caderno de revisão, tá? Para a galera que já me acompanha aí nas aulas, nos nossos cursos online, nos presenciais, sabe do que eu falando. O caderno de revisão é uma didática, uma metodologia que eu utilizo para você sistematizar a sua revisão, tá bom? Em outros vídeos aí, na nossa parte de técnicas de estudo, eu vou estar te dando uns bisuzinhos aí com relação a isso. Tá, e quando eu falar de fórmula, o que eu estou falando, cara? O que eu estou falando de fórmula? É um conceito simples. Você tem que ficar atento, você já sabe disso, mas é como eu falei, tem um pouco de paciência. Quando você falar de fórmulas, você vai se lembrar o quê? Que toda fórmula sempre começa com o quê? Com o sinal de igual. Sempre uma fórmula começa o quê? Com o sinal de igual, certo? Sempre, professor? Sempre, 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 tá? Então, se eu colocar lá, por exemplo, na coluna A, aqui, ó, coluna A, linha 1, linha 2, se eu colocar aqui, ó, nessa coluna, um sinal de igual, o Excel já vai reconhecer o quê? Que você vai inserir uma fórmula ali, tá joia? Então, é importante, tá? O sinal de igual sempre inicia uma fórmula. O que eu estou falando de intervalo? Intervalo. Quando eu falar de intervalo, é interessante você se lembrar, como o professor já falou para você, que eu tenho duas fórmulas de intervalo. Eu posso ter um intervalo sequencial, que é representado pelo quê? Pelo sinal de 2 pontos. Então, você pode identificar isso aqui, ó, de A1 até B3. Ou seja, o que ele vai pegar? Ele vai pegar, vou colocar 2 aqui porque já está escrito ali, de A1 até B2. O que ele vai pegar? Ele vai pegar todo esse intervalo aqui, ó, de A1 até o quê? B2. Ou seja, ele vai pegar todo esse aspecto aqui. Mas como que eu sei disso? Porque tem um símbolo aqui de até. Ou seja, o 2 pontos, ele representa que é um intervalo sequencial. Ou seja, ele pega uma faixa de uma sequência de células, tá bom? Mas eu posso ter também o quê? Um intervalo não sequencial, que a gente vai chamar de quê? De intercalado. Perfeito, intercalado. E o intercalado, o símbolo que determina ele é quem? O ponto e vírgula. Muita atenção, ponto e vírgula eu disse. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, as mesmas células, porém mudando a minha indicação, intercalado, né? Para você não ficar aí voando. Certo? Intercalado. O que ele vai fazer? Aqui você vai pegar o valor de A1 e o quê? E de B2. Então, esse símbolo aqui, ele representa o quê? O E. Certo? Então, A1 e B2. Professor, eu tenho que ter atenção nisso? Tem que ter muita atenção. Por quê? Porque isso aí no meio da sua prova, no meio de uma fórmula, faz toda a diferença. Tá bom? Então, as fórmulas sempre começam com o sinal de quê? De igual. Eu vou apagar aqui a questão do intervalo para a gente falar de quem? Dos operadores. E nos operadores, que é a letra C, os operadores, o que ele determina? O tipo da operação. Como é isso, professor? Se a operação é de mais, menos, vezes, dividido, certo? Dividido, como é que eu tenho que ficar atento? Perceba como muda tudo, ó. Igual, 7 mais 5, vezes 5, mais 3. Quanto que vai dar isso aqui? Eu tenho que seguir uma priorização, certo? E eu quero que você anote aqui, ó. Prioridades. Prioridades. A primeira prioridade que você vai ter, a primeira prioridade são os parênteses. Então, meu filho vai ter que lembrar de quê? Dos parênteses, dessa prioridade. O segundo é a exponenciação. O terceiro, multiplicação e divisão. E o quarto, quem é? Soma e subtração. Por que o tio está falando isso para você? Preste bem atenção aqui, ó. Se você pegar esse aqui, ó, é o primeiro, certo? E daqui você faz o quê? O segundo. Por quê? Se você pegar aqui, ó, e for na sequência, 7 mais 5 dá o quê? 12.
12 vezes 5, 60. Mais 3, 63. Então, se você for ler em linha reta, quanto que vai dar? 63. Mas olha só, se você for seguir a prioridade, que é o correto, tá? A primeira operação é 5 vezes 5. Então, isso aqui vai dar quanto? 25. E a segunda é 10, não é isso? Porque ele já estaria somando com esse aqui. Então, 25 mais 10 dá quanto? 35. Muita atenção nisso aqui. Pega muita gente desavisada, beleza? Então, se liga só. Lembre-se sempre de se lembrar de nunca se esquecer o quê? Prioridades, beleza? Então, fiquem atentos a isso aqui, tá bom? Não cai assim expresso. Me dá quanto que é o valor de 7, de igual, 7 mais 5 vezes... Não, isso aí está no meio de uma operação. Então, por isso que eu chamo de fundamento, tá bom? Então, vou apagar aqui para a gente trabalhar a questão das nossas referências, tá joia? Vou apagar aqui por cima, ó. Enquanto você copia aí. Já está aí para você, já deu tempo, qualquer coisa para o vídeo e copia, perceba que eu estou saindo para facilitar a sua vida, tá bom? Então, esse é um conceito muito importante, falando o quê? Falando de Excel, tá? Então, é importante que você saiba disso aí. E um quarto ponto aqui, quem é? O bestado. D. Quem é que a gente vai falar? Referências. Nó. Referência. O que é o referência, professor? Referência é a localização da célula, certo? É o endereço da célula, é onde ela está, perfeito? E essa localização, ela pode variar, perfeito? Ela pode variar. Variar de qual forma? De acordo com o procedimento de copiar e colar ou de acordo com os procedimentos de movimentação de célula por meio da alça de preenchimento. Antes, eu quero te falar o que é alça de preenchimento. Já viu quando você seleciona uma célula, aqui aparece uma rabetinha? Pode observar aí no Excel. Você pode até deixar o Excel aberto enquanto a gente estiver na aula aí. Para quê? Para você ficar ligado nisso aí. Professor, por que você não dá aula já direto no Excel? Por quê? Porque em algum momento você já viu isso, certo? Então, eu quero que você entenda, para quando você for para a ferramenta, você se lembrar. Porque na sua prova você não vai ter o Excel, entendeu? Então, se eu abrir o Excel aqui, você vai começar. Depois eu posso te mostrar como seria, certo? Mas primeiro eu quero que você entenda a lógica do negócio, para depois que você segmentar e entender isso, quando você for para a ferramenta é muito mais simples, tá bom? Olha só, o que é a referência? Falei para você que a referência é o local, é a localização, é o endereço de quem? Da célula. Então, se liga só, eu tenho um tipo de referência que é a referência o quê? Relativa. Relativa. A referência relativa é aquela que não varia. A referência relativa é aquela que não varia. Como assim, professor? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho igual a 2 mais B3. Ou seja, ele está pegando o valor que está somando A2, essa aqui e quem? Eu vou colocar B3 não, porque não tem. Vou colocar B1. Então, perceba, lá na célula A1, quem que tem na A1? Na A1 tem quem? Umas fórmulas, não é isso? Tem lá A2 mais B1, ou seja, o valor que está em A2 e o valor que está em B1. Então, imagine só que aqui tenha 10 e aqui tenha 20, certo? Então, o que acontece? Você vai pegar e quando você der Enter, olha lá, se você pegar em A1, vou colocar preto para ficar mais fácil para você que é visual. A gente que já fez aquele teste representacional. Meus alunos aí sabem do que eu estou falando. Então, olha só. Lá em A1 tem o quê? A2 mais B1. A2 mais B1. Quando você pressionar Enter, o que vai acontecer? Quando você pressionar Enter, vai aparecer um valor para você que está lá. 10. Vai aparecer lá o quê? 30. Não é isso? Que é o valor de 10... mais 20. Não é isso que vai aparecer? Lógico, professor. Você não sabe disso, não? Então, tá bom. O que vai acontecer agora se você fizer isso aqui, ó? Se eu pressionar Ctrl C na célula 1, plau, Ctrl C e em seguida colar aqui, ó. Colar aqui, ó. Ctrl V. O que é o Ctrl V? Colar? Você já sabe disso. Então, se eu pegar aqui, ó, buf, Ctrl C, Ctrl V, o que vai acontecer? Esses valores, como eles são relativos, já vou te falar por que eu sei que é relativo. O que vai acontecer? Esses valores aqui vão variar
Por isso que é relativo, ele varia nos procedimentos de copiar e colar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, o valor aqui está 10, o valor aqui é 10. Se eu pressionar Ctrl C aqui e colocar Ctrl V aqui, ele vai levar o valor 10. Por quê? Não tem uma referência, não tem uma célula lá. Certo? Ele tem um valor fixo. Entendeu isso? Então, tem o valor 10 aqui. Aqui não tem valor, aqui tem referências. Ou seja, endereços de células. Certo? Ou seja, eu tenho o endereço de uma célula, que é a A2, que é quem? A A2 é essa aqui, ó. E eu tenho qual valor? De B1. Fica esperto aí, peste. Olha só. 10 mais 20. Então, eu estou pegando o valor que tem naquela célula. Certo? Por quê? Porque se eu alterar aqui 30, ele não vai precisar alterar. Ele vai alterar automaticamente. Tá? Mas se eu pegar aqui o 10, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai levar o 10. Perfeito? Agora, como ele tem lá uma referência, ele não vai levar o valor. Ele vai variar, porque é uma referência o quê? Relativa. Então, ele vai variar. Como assim, professor? Olha só, eu vou te dar uma manha rapidão aqui, mas qualquer coisa, você vai lá no vídeo de referência. Tem um videozinho curtinho só de referência. Mas olha só, resumidamente, eu vou Ctrl C aqui, plau, e Ctrl V aqui. E esses valores que estão aqui, eles vão variar proporcionalmente de acordo com a quantidade de casas e linhas, de colunas e linhas que eu andei. Então, preste bem atenção. Eu estava na célula 1 e fui parar lá na célula o quê? B2. Beleza, mas olha só. Na célula, eu estava na coluna A. E o meu valor agora vai estar onde? Eu vou copiar da célula A, da coluna A, e vou colar na coluna B. Olha só que doido. Da coluna A para a coluna B, quantas colunas eu variei? Eu estou falando de coluna. Então, variei uma coluna. Variei uma coluna. Por quê? Eu estava na coluna A e agora eu vou para qual? Para B. Só que o meu endereço não é composto apenas de coluna. Coluna que são representadas por letras e também é representada por quê? Por linhas, que são números. Então, olha só. Eu variei uma coluna. Uma coluna, beleza. Mas eu variei quantas linhas? Ora, eu estava na linha 1 e agora eu vou para a linha 2. Então eu variei também o quê? Uma linha. Uma linha. Professor, e se eu viesse para a linha 3? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, vou colocar aqui para tu. Pra você ficar esperto aí. Se eu tivesse colocado aqui, ia variar o quê? 2 linhas e uma coluna. Beleza? Por quê? Porque eu estaria aqui, ó. Foi só coincidência. Vamos colocar aqui, para você ficar... Vamos apagar todo o roteiro aqui. Vou lá para B3. Então, ao invés de eu colar aqui, eu vou colar onde? Eu vou colar CTRL-V. Eu vou dar o Ctrl V na B3 agora, tá bom? Só para não coincidir. Então, recapitulando. Da coluna A para a coluna B, eu variei quantos? Eu variei uma coluna. Uma coluna, eu disse, beleza? Só que agora, o que acontece? Eu vou variar, eu estou na linha 1, ó, meu valor está na linha 1, e eu vou colar em qual linha? 3. Então, da linha 1 para a linha 3, eu variei quantas? Uma, duas. Então, variei duas colunas, duas linhas, perdão. Então, olha só, eu dei Ctrl C na A1, que tem um valor, uma soma de células. E eu vou fazer o quê? Colar na célula B3 e eu tenho que calcular quanto que variou. Então, olha só. Na célula B3, eu vou ter que variar proporcionalmente em uma coluna e duas linhas. Se eu estou pegando na A1 um valor lá na coluna A, na linha 2, na célula A2, eu vou variar em uma coluna. Então, se eu estava na coluna A e eu variei em uma coluna, porque a gente definiu aqui, agora eu vou buscar em qual coluna? Coluna B. Porque eu variei uma coluna, não é isso? Da 1 para B. Tá. Eu estou na 2. E agora, só que eu vou variar em quantas linhas? Duas linhas. Então, se eu estou na A2 e variei duas, eu vou para linha 4. Eu vou repetir o sinal. E vou fazer a mesma proporção para a segunda parte. Se tivesse só uma aqui, ó, tranquilidade. Não teria nada, só eu ia variar, ia ser, ao invés de pegar na A2, ia pegar o quê? Na B4. Tá joia. Então, olha só. Eu estou pegando um valor lá na B1, certo? Lá na B1. Só que eu estou variando uma coluna e duas linhas. Tá, se eu estou variando uma coluna, eu vou buscar agora onde? De B para C, vou variar quantas? De B. Estou buscando em B e vou variar uma coluna, vou para onde? Coluna C, porque depois da B vem quem? A C, uma coluna.
Beleza. E eu tenho quem aqui, Peste? Eu tenho a linha 1. Estou buscando a linha 1, que é esse valor aqui. Só que eu vou variar em quantas linhas? 2. Então agora eu vou pegar uma. Eu estou na linha 1. Vou variar 2. 1, 2. Certo? Então eu vou buscar onde? Agora na C. C1, C2, C2, C3. Certo? Então eu vou buscar onde? Lá na C3. Então, perceba, quando eu der Ctrl C aqui e Ctrl V aqui, o que vai aparecer aqui? Igual B4 mais C3. Ou seja, ele variou, ele vai buscar um valor agora em B4 e agora em C3. Certo? Essa é a referência o quê? Relativa. Certo? Isso também poderia acontecer como? Se você pegar aqui, ó, só para você ficar atento. Se eu tenho essa fórmula aqui, por exemplo, e o tio falou para você, que tem lá a alça de preenchimento, e você já conhece, porque você já usou ela. A alça de preenchimento tem lá, a sua célulazinha está selecionada. E você vem aqui, ó, só para ver se você entendeu, e você arrastar. O que vai variar aqui? Ao invés de variar a coluna, porque eu não estou mudando, eu estou arrastando para baixo. Então, quem vai variar? Somente a linha. Então, nessa parte de baixo vai ter quem? Coluna A, linha 3, mais coluna B, linha 2. Coluna A, mais linha 4, A4, B3. Perceba, ele vai aumentando, variando. Ó, eu copiei para essa, varia uma linha. Vem para essa, varia uma linha. Por que a coluna é a mesma? Porque eu não fui para lá, não variei a coluna. Beleza? Então, essa é uma referência relativa. Como é que você sabe disso, André? Porque eu tenho a referência absoluta, que é aquela que não quê? Não varia. Então, eu tenho um símbolo de cifrão para bloquear. Certo? Então, perceba só. Vou apagar aqui. A gente falou da relativa, que é aquela que varia, mas eu tenho também o quê? A referência absoluta. A absoluta é aquela o quê? Que não varia no procedimento de copiar e colar. A absoluta. Certo? A absoluta. Então, perceba só. A absoluta, a relativa é aquela que varia, não é, Peste? Então, eu tenho quem? A absoluta, que é aquela que não varia. E o que eu tenho que ficar atento? Porque na absoluta vai aparecer o quê? O símbolo de cifrão. Como assim, André? Eu tenho lá o valor A1. Na coluna A1. Só que perceba, na A1, agora eu não tenho... Eu tenho só o valor de quê? De A... Vou colocar de B. B2. Só que perceba, se aparecer o símbolo de cifrão, eu estou falando que sempre o meu valor vai ser o quê? B2. Esse símbolo de cifrão, ele bloqueia quem está na frente. Então, não varia a minha coluna e não varia o quê? A minha linha. Perfeito? Então, se eu pressionar aqui, ó, se eu arrastar aqui, ó, se eu arrastar aqui, o que vai aparecer nas células subsequentes? A mesma coisa. B2. B2. Por quê? Porque ele não está variando, ele tem um símbolo aqui bloqueando ele. Mesma coisa, se eu der um Ctrl C aqui na A e colar aqui, o que vai aparecer aqui? Ó? Ctrl V aqui, CTRL V, mais V, Ctrl V. O que vai aparecer aqui? Cifrão B, cifrão 2. Ou seja, é a mesma coisa. Beleza? Então, essa é a absoluta. Vai aparecer o símbolo de cifrão. Então, ele vai repetir a coluna que tiver, a célula que estiver bloqueada. Perfeito? Como é a mista? A mista aparece somente um é bloqueado. Então, B2. Então, perceba, agora muda tudo. Agora a gente vai falar da mista. Preste bem atenção. Se ficar, eu tenho um videozinho exclusivo falando de referência. Tá? Então, vamos falar agora de uma outra referência, de um outro tipo de endereço. É o quê? A relativa. Relativa é aquela que varia o quê? Parcialmente nos procedimentos de copiar e colar, ou se for para você arrastar utilizando a alça de preenchimento. Lá na célula A1, quem tem lá em A1? Lá em A1 tem
cifrão B e a coluna 2. Perceba que agora não são os dois elementos que estão bloqueados. É apenas o quê? Apenas a coluna. Então, quem não vai variar? Somente a coluna. Por quê? Aqui não tem nada, ó, como no exemplo anterior, certo? Então, a linha vai variar. Essa aqui, ó, vai variar. Por isso que é mista, porque parte da célula varia, parte da célula não varia. Então, quando eu pegar aqui, ó, Ctrl C, buf, Ctrl V, Ctrl V, o que vai acontecer? Vai variar parcialmente. Por quê? A minha parte de coluna está bloqueada, então vai aparecer a mesma. Só que perceba, a minha linha não está bloqueada. Da linha 1 para a linha 3, quantas eu variei? Duas colunas, duas linhas. Espera aí. Duas linhas, ó. Uma, duas. Então, eu vou variar em quantos? Eu estava buscando em B2, agora eu vou buscar em quê? B4. Por quê? Porque variou proporcionalmente ao caminho que eu percorri apenas o quê? A linha, tá bom? Então, referências. É muito importante você estar atento nisso aí, tá bom? Por quê? Porque isso cai demais, beleza? Não explícito assim, tá? Mas cai como parte. Perfeito? Fez sentido para você? Foi bacana esse vídeo? Então, deixe o seu comentário, curta, dá o seu like aí, assine nosso canal aí, tá? Por quê? Porque esse conteúdo é muito importante para a sua preparação, beleza? É uma forma também de você retribuir aí esse carinho que eu estou tendo com você aí, tá bom? No próximo vídeo a gente continua, beleza? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu, moleque!